Olá a todos, amigos, inscritos, seguidores, simpatizantes, admiradores daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o desligamento de um pastor moçambicano que responde pelo nome de Vitor Manuel Mohamed. Este pastor, inclusive, rodou por várias igrejas aqui em Moçambique e esteve em Angola. Segundo o que eu sei dele, é um pastor que pautava pela boa conduta, não tem muito a se falar sobre ele. Agora, nós sabemos que o grupo de rebeldes, né, esses reformistas, estão sempre à espreita para poderem ter soldados que possam apoiar esta causa da rebelião aqui em Moçambique. Conforme eu já vos disse que eles estão a todo custo a contactar pessoas para poderem fazer parte deste grupo de vândalos contra a Igreja Universal aqui em Moçambique. Agora, o que acontece com este pastor? É o seguinte, eu vou lhe ser muito sincero. Este pastor, ele esteve como pastor na igreja durante muito tempo. Mas para poder explicar melhor, eu vou dizer da seguinte maneira. A igreja, ela tem um compromisso para com os pastores. E os pastores também têm um compromisso para com a igreja. A igreja no Estado, ela é vista como uma empresa. E o pastor tem contrato com a igreja, com a direção da igreja. Agora, dentro deste contrato, existem termos e condições que são estabelecidos para o pastor. Assim como existem termos e condições que a igreja deve se portar diante do pastor. Agora, se o pastor sabe que existem cláusulas a serem respeitadas dentro daquilo que eu sou o contrato como pastor, se ele não cumpre, por mais que esteja lá há 30, 50 anos, a igreja, depois de várias advertências ou de várias tentativas de conversa, porque eu creio, sempre há uma tentativa de conversa interna que muitos desses ex-pastores não dizem. A igreja sempre procura conversar e saber certos motivos que levam ele a fazer tais coisas, né? A quebrar aquilo que é o contrato. Quanto a este pastor Vitor Manuel Mohamed, eu tenho pouco a dizer, mas eu quero acreditar o motivo do desligamento dele do corpo de pastor. O que acontece? Um obreiro em Angola me ligou, falou comigo no privado, que conhece e admirava este pastor, por ver certas postagens que ele fazia no perfil dele, né? Então ele me ligou uma vez, procurou saber dele. Eu disse para ele, olha, eu não ouço, nunca ouvi, né, falas de má conduta ou imoral do pastor Vitor. Sempre as pessoas que me falaram dele, falaram-me bem, como um pastor dedicado às almas e tinha um bom exemplo. Então, ele me questionou isso porque ele disse, olha, eu tenho visto algumas postagens que ele tem feito e eu acho que essas postagens não vão de acordo com aquilo que é o padrão da igreja. Então, desde já começa-se a ver ali uma ruptura ou houvesse um incumprimento da parte do pastor. Eu vou falar aqui o que me aconteceu, particularmente a mim. Eu tinha aquele hábito antigamente de fazer vídeos e colocar na página de alguns bispos, né, vídeos relacionados à própria igreja. Então, um bispo moçambicano, que não está aqui em Moçambique, ele chamou minha atenção, pediu-me com todo respeito para que eu não pudesse fazer aquelas postagens porque poderiam lhe comprometer. E ele não queria problemas. Eu naquele momento não entendi, mas quando eu fui refletir, entendi que ele tinha razão. A igreja
tem certos conteúdos ou tem certas exigências para com os pastores, porque isso faz parte da conduta interna da direção da igreja. Então, o pastor tem a obrigação de respeitar isso, assim como a igreja tem a obrigação de respeitar os direitos do pastor. Quer dizer, isso não se difere com aquilo que acontece nas agências, né? Onde contrata-se um certo modelo para representar um certo produto. Ele não pode entender ir fazer isso com uma outra empresa ou com concorrência enquanto ainda tem um contrato patente, ainda tem um contrato em vigor com essa certa empresa. Agora, o pastor tem padrão a cumprir. O que muitos não aceitam, nem querem se esforçar a entender, é essa parte de o pastor, ele é desligado, não de uma forma injusta como muitos dizem. A igreja não poderia fazer esse desmando assim, à vista do Estado, à vista das autoridades. Não poderia fazer isto. Mesmo diante desses todos os escândalos, a igreja, quando o pastor pisa na bola, ela tira. Agora, se a igreja tira numa base. Observa-se aquilo que são termos e condições estabelecidos entre o pastor e a direção da igreja. Agora, os que trazem essas coisas à tona esquecem de observar as obrigações do pastor. Então, eu há pouco tempo fui espreitar lá e já havia visto, né, algumas postagens dele. Realmente, as postagens dele não vão de acordo com aquilo que é o padrão da igreja. Ele, de uma e de outra forma, está a criticar a própria igreja, que ele quer continuar a ser pastor. Agora, não digo que ele não esteja certo ou que ele esteja errado, não. Mas, se ele quer ser pastor da Igreja Universal, ele deve seguir rigorosamente aquilo que são termos e condições da igreja para ele como pastor. Agora, se ele acha que esses termos e condições que a igreja lhe deu ou está a mudar não estão de acordo com o padrão dele como homem de Deus, ele tem o direito de se opor a isso e sair da instituição. Confiar no Deus que ele serve e serviu há tantos anos, que não vai lhe amparar. Agora, o errado para mim é a pessoa querer criar suas leis dentro das leis que já foram criadas. E não é fácil um pastor querer mudar toda a lei da igreja. Não é possível. Então, se ele não está de acordo, muito bem. Então, que peça sair, ao invés de insistir em fazer certas postagens que a igreja não esteja de acordo com as postagens que ele faz. Entendam bem, não estou a dizer que ele esteja errado ou ele esteja certo, mas existe um contrato elaborado entre ele e a igreja e, pelo que eu estou a ver, ele não está a atender às necessidades do contrato que ele fez com a igreja e a igreja se sente desrespeitada com as suas postagens. Então, eu creio que houve uma conversa interna, houve uma chamada de atenção e ele quer continuar no princípio que ele está a criar das postagens dele. Então, a igreja, por ver que ele está a violar aquilo que foi o acordo em ambas partes, decidiu desligar-lhe a força para que ele continuasse com o fio de pensamento dele, mas fora da instituição universal. Agora, eu volto aqui a colocar as coisas em ordem. Não vamos ignorar aquilo que foi estabelecido, escrito e reconhecido lá na lei. Porque muitos dos nossos pastores, infelizmente, eles não falam a verdade. Falam verdades que vão lhes defender. Mas aquilo que lhes tira o direito da defesa, eles não falam.
Muitos dizem que são injustiçados, mas se nós formos a ver aquilo que são termos e condições da igreja, muitos acabam violando e não olham esse lado. O governo nunca olhou a igreja como santa. O Estado ou o governo sempre olhou a igreja como uma empresa. Considera a igreja, seja qualquer igreja, como uma instituição, onde existem funcionários que devem seguir aquilo que foi estabelecido lá no estatuto interno da igreja, que muitos já não observam. Agora, no ponto de vista espiritual, a coisa é diferente. Se a pessoa vê que a igreja está a seguir uma linhagem que já não é aquela bíblica, a pessoa está livre de pedir ou de se demitir, sair e começar um trabalho, fazer um trabalho diferente que o da IURD. Mostrar para o mundo que a Universal perdeu os bons princípios e que ele ainda continua a guardar esses princípios. Agora, se a pessoa não faz isso, quer mudar a Igreja Universal e quer continuar a ser pastor da Igreja Universal, isso não vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque a igreja tem já os seus princípios estabelecidos e que a própria igreja acredita que aqueles princípios sejam bons para poder levar o evangelho avante. Agora, se esse pastor entende que aquilo já não é o certo, o conselho que eu deixo é o seguinte: deixar a igreja, seguir aquilo que você crê, direção que Deus te deu, é revelação, deixar a igreja e mostrar o contrário daquilo que a igreja faz. É a melhor forma, não é se meter em confusão, querer tomar igreja, querer trazer aqui bombas, querer chamar esse de explorador, aquele de falso evangelho. Não. A melhor forma de resolver isso é sair, abrir um trabalho diferente com o da Universal e provar para o mundo de uma forma diferente que a Igreja Universal está a seguir princípios errados e que você que está a seguir princípios certos. E aí, já está. Não precisa você tomar igreja, excitar pessoas a quererem participar da rebelião, querer tirar, porque não. Isso já mostra interesses obscuros. Isso já mostra ganância. Isso significa dizer que você não está interessado em ganhar almas, muito menos em mostrar um trabalho diferente, mas sim em ter o patrimônio da igreja para si, em ter uma liderança, força, onde você quer colocar as suas leis que prevalecem. Então, meu amigo, minha amiga, esses são pontos que eu queria trazer com relação ao desligamento de alguns pastores que não falam, muitas das vezes não dizem, mas eu sempre tenho analisado, tenho estado atento a estas observações e penso, e tenho conversado com vários amigos que outrora foram pastores, inclusive eu quase fui pastor e já fui discípulo. Então, são coisas que eu conheço também, ok? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.